Me alegra ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele me concede, junto aos meus irmãos. É sempre muito edificante cada abraço, cada palavra, cada gesto simples que faz toda a diferença na nossa vida, que servimos ao Senhor, amém? Sem perca de tempo, gostaria de convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias em Lucas capítulo 19, versículo 11 ao 27. Lucas capítulo 19, versículo 11 ao 27. Durante a semana eu vinha meditando em algumas passagens acerca do que eu ministraria na noite de hoje. E passei um texto, passei em outro, e não sentia, não vinha nada. E quando eu passei por essa passagem, o Senhor me disse, é aqui que a minha igreja precisa ouvir. É aqui que eu vou edificar a minha igreja naquele dia. E o Senhor edificou grandemente a minha vida ao meditar nesta palavra, e eu creio que o Senhor também edificará a sua, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 19, 11 ao 27. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Pai, louvado seja o teu nome. Graças e glórias damos a ti em nome de Jesus, Pai. Pois aqui está a tua palavra, ao qual o Senhor escolheu para meditarmos, Senhor, para o Senhor falar a cada um dos nossos corações nesta noite, Pai, para edificar a tua igreja, Senhor. A tua palavra que é viva e verdadeira, a tua palavra que é mais afiada que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É esta palavra que é uma lâmpada para os nossos pés, e é uma luz para os nossos caminhos, Senhor. Eis-nos aqui com o coração aberto, com o coração disposto a ouvir do Senhor, um ensinamento, uma exortação, aquilo que a tua igreja precisa. Fala aos nossos corações, a começar de mim, Senhor. Ministra a cada um, Pai, para a honra
e para a glória do teu nome eu já te agradeço. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Podem vos assentar e exaltem ao Senhor com palmas. Aleluia. Uma parábola bem conhecida, que trata a respeito das 10 minas. E a princípio, quando se lê de uma forma rápida, não se observa muita coisa. Alguns servos, o seu senhor, o que fizeram ou deixaram de fazer, e qual foi a resposta do seu senhor a eles. Mas esta palavra, como dizem Provérbios, se nós procurarmos, se nós lapidarmos, assim como fazemos com ouro, encontraremos sabedoria, e ela edificará a nossa vida de acordo com aquilo que precisamos, amém? Essa parábola ela é contada em Jericó, durante a última visita de Jesus àquela cidade. Jesus ele estava prestes a ir para Jerusalém, onde nós, hoje, sabemos que ele padeceria na cruz do Calvário. Mas os seus servos, aliás, os seus seguidores, eles achavam que assim que Jesus entrasse em Jerusalém, ele estabeleceria o seu reino. Ele tomaria o poder dos romanos, se assentaria no trono e reinaria. E da forma como aquele povo estava tão ansioso por esse reinado político, militar, existia até o risco de se iniciar uma rebelião generalizada contra Roma, quando Jesus pisasse em Jerusalém. Eles não sabiam, eles não entendiam que Jesus precisava morrer. Eles não entendiam o plano de Deus. E da mesma forma, quando você quer as coisas do seu jeito, é sinal de que você não está entendendo o plano de Deus para a sua vida. Então Jesus resolve lhes contar esta parábola, para mostrar, para explicar o que realmente haveria de acontecer. E a parábola começa dizendo, aleluias, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Jesus ele estava falando de si mesmo, porque ele haveria de morrer, ressuscitar, subir aos céus, apresentar o sacrifício diante do Pai e ser coroado o Rei do Universo. Aleluia. E a terra remota remete à distância, e a distância remete ao tempo necessário para ir e voltar. Mas veja que, independente do tempo, o Senhor disse que voltaria. Ele afirmou que voltaria aos seus servos. Então a parábola continua dizendo, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após eles embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Observem que eram 10 servos, e a cada um foi confiado de forma igual uma mina. E a todos eles foi dado a mesma ordem, negociai até que eu venha. E da mesma forma, quando aplicamos esta passagem na minha e na sua vida, nós entendemos que a mina confiada a cada um dos servos de forma igual é a responsabilidade do cristão. Mas, meus irmãos, qual é a responsabilidade do cristão? Será que sabemos? E o Senhor vai nos falar acerca disso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Paulo, ele disse assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo.
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Cristo confiou a nós a mensagem da reconciliação, ou seja, a mensagem do Evangelho. E nós somos os representantes de Cristo aqui na terra, até que Ele venha. E devemos suplicar, meus irmãos, é suplicar, não é falar, é suplicar as almas, para que elas se reconciliem com Deus através de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E se avançarmos um pouquinho, em Marcos 16, 15 e 16, Jesus disse assim, de forma semelhante: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus irmãos, a mina da parábola representa a mensagem do evangelho. A ordem dada aos servos na parábola representa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para que mais almas sejam alcançadas e, crendo, recebam a vida em Cristo Jesus. A Bíblia vai nos chamar de embaixadores de Cristo. Somos os seus representantes aqui na terra e nós temos uma missão, amém? Aleluias. E essa parábola também vai nos dizer que, ao passo que os servos do Senhor receberam a missão para executar até a volta do seu Senhor, haviam outros que o rejeitavam, não o queriam como rei ou senhor das suas vidas. E eu quero perguntar aqui hoje, de qual grupo você faz parte? Dos servos do Senhor que têm uma missão, ou dos que o rejeitam e não o têm como rei e senhor das suas vidas? Aleluia. Mateus 12:30 mostra a forma categórica e clara que Jesus diz acerca disso. Mateus 12:30, aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo, meus irmãos. Ou estamos com Cristo ou estamos contra Ele. Qual é a posição da nossa vida aqui hoje diante de Cristo? Aleluia. E avançando na parábola, e aconteceu que, voltando ele, o Senhor, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Se observarmos na parábola, assim que aquele homem nobre, o Senhor, retornou, a primeira coisa que ele fez, a sua prioridade, foi chamar os seus servos e requerer o que cada um havia feito diante da sua ordem. Meus irmãos, Jesus voltará. E quando Ele voltar, o que nós teremos em nossas mãos para apresentar diante dEle? O que nós temos feito diante da responsabilidade que o Senhor confiou a cada um de nós cristãos? Se pararmos agora para fazer uma reflexão, mais um ano já está se acabando. Na segunda metade de setembro, falta pouco para acabar. Quem já se converteu através da sua vida? Você tem orado pela salvação de alguma alma? Você tem ajudado na sua igreja local?
Você tem orado pelos que estão no campo missionário? Você tem buscado mais comunhão com o Senhor, meditando na sua palavra, em oração e jejum em secreto? Você não precisa responder para mim, nem para sua irmã ou seu irmão que esteja ao seu lado. Mas responda ao Espírito Santo. E acredite, ele já sabe a resposta. Aleluia. O propósito da mina que foi confiada a cada um daqueles servos é claro: negociai e multiplicai, a fim de trazer ganho, a fim de trazer lucro para o seu Senhor. Nós devemos anunciar o Evangelho, seja evangelizando, seja pregando, seja vivendo o Evangelho, a fim de que nós sejamos luz para o mundo. Quando o mundo olhar para nós, verá Cristo, verá o Evangelho, verá luz, para que almas sejam ganhas para Cristo. Então nós começamos a entender um pouquinho da responsabilidade que nós temos como cristão diante do Senhor. E a parábola, ela vai dizer que aquele senhor retornou, o homem nobre da parábola, ele voltou. E cada um dos seus servos tiveram que prestar contas diante daquilo que foi confiado a eles durante a ausência do seu senhor. E a palavra de Deus vai dizer que veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E a este o Senhor disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também o Senhor: sê tu sobre 5 cidades. E veio o outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que eu guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém o Senhor lhe respondeu: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso e que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com os juros? Então o Senhor disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, dai ao que tem 10 minas. E disseram eles: Senhor, ele já tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será retirado. E antes de avançarmos, meus irmãos, antes de qualquer coisa, é extremamente importante entendermos o significado do termo servo. Porque esta parábola, ela trata de servos e o seu Senhor. Nós somos servos de Cristo e Cristo é o nosso Senhor. Portanto, precisamos entender o que significa servo. O servo, independente do que faça, não tem mérito ou direito algum. O servo, ele deve fazer aquilo que o seu Senhor ordena. Simplesmente assim. Como está escrito em uma outra parábola, em Lucas 17:10. Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Essa é a nossa posição como servos diante do Senhor, meus irmãos. E precisamos entender este contexto. Amém? Então, ao avançarmos e ao olharmos na resposta do Senhor aos 2 primeiros servos, na resposta do Senhor diante do que cada um dos 2 primeiros servos apresentaram diante dele, o que veremos aqui não é meritocracia, não é direito, nada disso. Mas o que veremos aqui é a misericórdia e a bondade do nosso Senhor.
em recompensar os seus servos de acordo com a fidelidade de cada um. Aleluias. Então, primeiro, meus irmãos, vamos analisar o que cada um dos servos apresentou diante do Senhor e depois qual foi a resposta do Senhor a cada um dos servos, para ajudar no nosso entendimento. Se analisarmos o que os servos levaram diante do seu Senhor, perceberemos que todos eles iniciaram com a mesma quantia. Todos eles receberam de forma igual uma mina. Mas ao avançarmos na parábola, veremos que eles terminaram com resultados diferentes. O primeiro multiplicou em 10, o segundo multiplicou em 5, e o terceiro ou o outro não fez nada. Aleluia. E se observarmos bem na parábola, o início dela vai falar sobre 10 servos. Mas aquele homem nobre, o Senhor, quando ele voltou, note que ele menciona apenas 3 servos. Por quê? Porque isso já ilustra todas as possibilidades. Aquele que trabalha muito, aquele que trabalha menos, e aquele que não faz nada, absolutamente nada. Esses são os 3 tipos de cristãos que Jesus Cristo encontrará quando Ele voltar. Aquele servo que trabalha muito, aquele que trabalha menos, e aquele que não faz nada. Aqui cabe uma reflexão. O que eu e você temos feito diante daquilo que o Senhor confiou a nós? Será que temos trabalhado muito? Será que temos trabalhado um pouco menos? Ou será que não temos feito nada? Aleluia. Agora vejamos qual foi a resposta do Senhor a cada um dos seus servos diante do que eles apresentaram. A palavra de Deus vai nos dizer que ao primeiro servo que apresentou a multiplicação em 10, o Senhor disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Ao segundo ele disse: sê tu também sobre 5 cidades. Agora, meus irmãos, a diferença entre o primeiro e o segundo, ela não está na quantidade do resultado, superficialmente falando. Não está na quantidade em si. Isso é o que eu e você, homens e mulheres falhos, consideraríamos. Mas veja a resposta do Senhor ao primeiro servo. O que ele disse? Ele disse ao servo: porque foi fiel no mínimo. O que está em análise aqui é a fidelidade de cada um. Aleluia. E o que quer dizer ser fiel? Vamos recorrer ao dicionário. O dicionário define a palavra fiel como que dá mostras de lealdade, que não contraria a confiança depositada, que é leal, que é devotado. Mas nós homens olhamos para resultados superficiais. Vamos analisar o primeiro servo. O primeiro servo que multiplicou em 10, ele poderia talvez ter enganado alguém, ele poderia ter roubado, mas o Senhor que sabe e conhece todas as coisas, ele responde: servo fiel. Isso significa que o Senhor aprovou o trabalho daquele servo, significa que o Senhor aprovou o serviço e a obra daquele servo. Aleluia. Então, meus irmãos, trazendo para as nossas vidas a aplicação, também não é pela quantidade de almas que nós ganharemos que nós responderemos ao Senhor. Não. Mas por quê? Paulo ele nos explica que isso não depende de nós. Vejamos o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, versículos 6 ao 8. Paulo disse assim: eu, Paulo, plantei,
Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia. Por isso, nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Sabemos que nós somos membros do mesmo corpo, o corpo de este que é de Cristo. Este corpo é a igreja é a noiva de Cristo, amém. Mas cada membro do corpo receberá a sua recompensa de forma individual, de acordo com o seu trabalho. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou a igreja, amém, tudo maravilha. Deixe que os outros irmãos ganhem almas, eu vou cruzar os meus braços. Não é assim que funciona, meus irmãos. Não é assim que funciona. E a diferença, ela não está na quantidade apenas, mas na diligência e na fidelidade de cada um. E o Senhor, Ele provará as nossas obras. Aleluia. Olha o que Paulo vai dizer um pouco mais adiante, no verso 13. Ele diz: sua obra será mostrada, porque o grande dia, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Aleluia. Se todos os servos tivessem trabalhado com a mesma diligência e fidelidade, o lucro seria exatamente o mesmo. Mas alguém pode dizer: eu não tenho um chamado para ser missionário em outro país, então eu terei menos para apresentar diante do Senhor, isso é lógico. Veja como a palavra de Deus trata acerca deste assunto. Em 1 Samuel 30, 21 ao 24, é uma passagem bem conhecida, eu tenho certeza que você se lembrará. Diz assim: então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Ao se encontrar com seus soldados, Davi o saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um pode pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi, o homem segundo o coração de Deus, responde assim: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Aleluia. Todos receberão partes iguais. Se você não tem um chamado para ser missionário na África ou na Ásia, mas você tem um chamado para servir na sua igreja local, para evangelizar no seu bairro, para evangelizar os seus familiares e os seus vizinhos, haja com fidelidade naquilo que o Senhor confiou a você através do seu chamado. Então a recompensa será a mesma. Não é o cargo que determina alguma coisa aqui neste quesito. Não é. Algumas das queridas senhoras de oração da nossa igreja, que vivem no anonimato, ninguém se lembra, sequer sabe o nome, mas elas podem estar multiplicando a sua mina mais do que um pastor, se forem fiéis naquilo que o Senhor confiou a elas, o seu chamado, a sua posição. Aleluias. Nenhum trabalho, meus irmãos, é vão no Senhor. O cristão que vive à luz da palavra
de acordo com os princípios do Evangelho, e que ele se esforça para ganhar alma, ele vai ser bem-sucedido sim. Mesmo que aos seus olhos, ou aos olhos dos outros, ele seja um fracasso. Mesmo que ele não tenha um grande resultado aparente, a recompensa será tal como se ele tivesse o resultado aparente. Pela fidelidade. Pela fidelidade. Aleluia. É a fidelidade que conta aqui, meus irmãos. Você planta e não vê um resultado. Você rega e não vê um resultado. Mas o Senhor olha a sua fidelidade de acordo com aquilo que Ele confiou a você. Se o Senhor está te mandando pregar no outro bairro, vá lá e plante a semente do Evangelho. Se o Senhor está te mandando pregar na sua casa, na sua família, nos seus vizinhos, plante a semente do Evangelho. Lembre-se que quem dá o crescimento é o Senhor. Haja com fidelidade naquilo que Ele confia individualmente a você, de acordo com o seu chamado. Aleluia. Todo aquele, meus irmãos, que trabalha, que se esforça, que é fiel, que é diligente para com o Senhor, vai receber alguma coisa. É isso que a palavra nos diz hoje. Mas aqueles que se recusam a colaborar, se recusam a contribuir, recusam o chamado, recusam o apelo do Senhor para ser fiel, e hoje o Senhor está fazendo um apelo a nós, quanto à nossa fidelidade ao que Ele nos confiou aqui. Esses não receberão nada. Observem que o servo que multiplicou em 10 vezes, ele trabalhou mais, por isso ele recebeu mais. O servo que multiplicou em 5 vezes, ele também recebeu de acordo com aquilo que ele fez, que ele trabalhou. Mas o outro servo, aquele que teve a mina retirada, não. Esse se recusou a contribuir. Nem ao menos tentou. Aleluia. Então, veja qual foi a desculpa desse servo, que se recusou a trabalhar e nem ao menos tentou. Ele disse assim para o Senhor: Senhor, porque eu tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Meus irmãos, se a gente observar bem o que esse servo está dizendo para o seu Senhor, ele está chamando o seu Senhor de injusto e antiético. Que cegas o que não semeastes e que toma o que não pôs. Se eu chegar aqui e pegar esse copo, mas ele não foi direcionado a mim, não foi eu que peguei, eu estou sendo injusto com alguém. Se eu colher algo que eu não plantei, eu estou sendo injusto. E era disso que aquele servo estava chamando o seu Senhor, na sua desculpa. E veja o que o Senhor respondeu a ele. Porém o Senhor lhe disse: mau servo, pela sua boca te julgarei, ou seja, pelas suas próprias palavras eu vou te julgar. Se você sabia então que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei, por que você não colocou meu dinheiro então no banco? Para que eu vindo exigisse com juros. Ou seja, além daquele servo ser mentiroso, ele era preguiçoso. Porque se ele realmente acreditasse naquilo que ele tinha dito ao seu Senhor, que como ele disse em suas palavras, era um servo rigoroso, era um senhor rigoroso, ele teria feito um mínimo de esforço para ter pelo menos alguma coisa e apresentar diante do seu Senhor. Mas não. Aquele servo que achava que era impossível ganhar uma alma para Cristo, nem ao menos tentou evangelizar.
Aquele servo que achava que era impossível, através da sua oração, alcançar alguma alma perdida. Não, nem perseverou em oração. Aquele servo que achava que a sua oração nem surtiria efeito em favor daqueles cristãos que estão sendo perseguidos, nem orou. Achava que era impossível, nem ao menos tentou, mas deu lugar à insegurança, à timidez, à preguiça. Era desculpa após desculpa, desculpa após desculpa. Nem ao menos tentou, meus irmãos. Como está a nossa vida diante do Senhor? Fomos alcançados pelo Evangelho e salvos pela graça, por meio da fé. Amém. Mas o que temos feito para o Senhor? Aleluia. E a resposta do seu Senhor àquele servo foi: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele já tem 10 minas. E o Senhor respondeu: pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será retirado. Meus irmãos, eu me maravilho com essa parábola. Eu me maravilho com essa passagem. Meus irmãos, os 2 primeiros servos, eles agiram com fidelidade e diligência diante daquilo que o Senhor confiou a eles. Por isso, foi confiado a eles maior responsabilidade no reino do seu Senhor. Mas o outro servo, não, ele foi negligente, foi preguiçoso, e ele não fez nada. E a palavra de Deus nos diz que a este servo, até aquela responsabilidade que ele tinha, que todos nós temos hoje, foi retirada dele. E ele ficou sem nenhuma responsabilidade no reino do seu Senhor. Ou seja, nada mais foi confiado àquele servo, porque ele era um servo negligente. Portanto, meus irmãos, a conclusão dessa parábola é que se nós não formos fiéis, diligentes, diante daquilo que o Senhor confiou a nós, e nós aprendemos aqui o que Ele confiou a nós, tão pouco Ele nos confiará uma posição de responsabilidade no seu reino. Aleluia. E esta é a maravilha do reino de Deus. Porque no reino de Deus, ele não funciona assim: eu tenho um cargo, então eu ganhei tantas almas, então eu tenho feito, então eu. Não. O Senhor é justo. E Ele provará a obra de cada um. Aleluia. Então, aquele mestre, aquele senhor voltou, e os seus servos prestaram contas diante dele. O nosso Senhor Jesus voltará, está às portas para voltar, e nós prestaremos contas, meus irmãos. Então, a todos os meus irmãos em Cristo, aqui na igreja, que nos acompanham em sua casa, eu finalizo com a passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Que nós venhamos refletir sobre esta palavra e pensar sobre o que realmente temos feito ao Senhor. E aquele dia ao qual nós nos apresentaremos a Ele, o que nós teremos em nossas mãos,
e o que ouviremos do Senhor? E a parábola finaliza da seguinte forma: e quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. O nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo, voltará. E todos deverão comparecer perante ao seu tribunal. A você que me ouve aqui na igreja, que me ouve da sua casa ou de onde quer que você esteja, se você ainda não tem Jesus como seu Rei e o seu Senhor, não seja como esses concidadãos, que no fim foram julgados e condenados por Ele. Eu faço um apelo a você, eu suplico a você, como diz a palavra, se você creu ou se você crê, que Jesus Cristo veio neste mundo, que Ele morreu levando consigo os nossos pecados, que Deus o ressuscitou e que Ele voltará. Você precisa confessá-lo com a sua boca, que Ele é o seu Senhor, e você precisa andar nos caminhos dEle, porque está escrito. Isso não é algo do irmão Kleber, está escrito, Mateus 10, 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que estás no céu. Mas o oposto de confessar, aquele ou qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás no céu. Meus irmãos, eu criei no meu coração que Jesus... Você precisa confessar, está na palavra. Se você não confessar, você está negando. E hoje o Senhor te dá uma oportunidade. Se esta palavra tocou no seu coração, não importa quem você seja, o que você esteja passando, se o Espírito Santo moveu algo dentro do seu coração, eis aqui o chamado de Cristo, para você servi-lo como Senhor. Há alguém na nave da igreja que gostaria de confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Não tem nem por que eu insistir, meus irmãos, porque a palavra e o Espírito agem por si só. Eu sou apenas um mensageiro. Há alguém aqui, meus irmãos? Amém. Se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor, você está contra Jesus, porque aquele que não é comigo é contra mim. Aquele que comigo não ajunta espalha. Aquele que não me confessa me nega. Eu rogo ao Senhor para que Ele lhe dê uma nova oportunidade. Amém? E eu oro pela vida daquele que está na sua casa. Talvez você está na rua, talvez você está entre amigos. Mas se essa palavra tocou em seu coração e você sentiu algo que vem de dentro de você, que vai sair por sua boca, que é confessar a Jesus como seu Senhor, faça isso agora. Não se importe com quem está do seu lado, que vai pensar, se é amigo, se é familiar, simplesmente faça. Porque o único Salvador é Jesus Cristo e Ele voltará. Amém? Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo continue a falar em vosso coração e que Ele os leve, e leve a mim também, a continuar meditando nessa palavra para continuarmos a ser edificados. Amém? Exalte ao Senhor. Aleluia. Novamente eu agradeço a Deus pela oportunidade de trazer a mensagem nesta noite, porque o Senhor falou ao meu coração desde ao longo da semana até hoje, e que os irmãos também tenham sido edificados, e que essa palavra, ela realmente nos mova a dar mais, a ser mais disposto a Cristo, a ajudar na igreja, na obra, a coletar oferta, a orar, na entrada da porta, a receber os visitantes, a evangelizar,
a louvar, a fazer aquilo que nos for dado como oportunidade, pois o Senhor observa a nossa fidelidade. Amém? Façamos então a oração da fé. Peço aos irmãos que se coloquem em pé. Essa é a oração que pela fé, tudo que você crer no seu coração, assim sucederá. Se você tem alguma enfermidade, se você tem algum problema, algum familiar que está cativo, que está lá no mundo nas trevas, pela sua fé em Jesus Cristo, nessa oração apresente a Ele, creia, e assim Ele fará, amém? Oramos ao Senhor. Pai, louvado seja o Teu nome, graças e glórias damos a Ti, glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Bendito és Tu, ó Rei soberano, Criador dos céus e da terra, que com a Tua palavra, quando o Senhor fala, venha a ser. Por Tua palavra que nos alcançou e nos salvou e nos limpou, e eis-nos aqui, glorificando ao Senhor. Apresentamos diante de Ti, nesta oração intitulada Oração da Fé, Pai. Junto aos meus irmãos, Pai, as nossas necessidades, Pai. Enfermidade, Senhor, que pelo nome de Jesus Cristo já caiu por terra. Em nome de Jesus, necessidades materiais, espirituais, psicológicas, Senhor. Nós apresentamos diante de Ti, pois Tu és o nosso Senhor soberano. O Senhor é o nosso Deus que supre as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, Pai. Nós oramos ao Senhor e apresentamos aos nossos familiares, aos nossos irmãos que não puderam estar aqui, Pai. Apresentamos as almas, Pai, que estão aqui, Senhor, que ainda não entregaram a vida ao Senhor, aos meus irmãos em Cristo, Senhor, que têm se dedicado à Tua obra, estão à disposição do Senhor. Fortaleça-os no Espírito Santo, Pai. Dê cada vez mais ousadia, Senhor, que o Espírito Santo venha revesti-lo, capacitá-lo, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós oramos e intercedemos por este bairro, Pai, esta vizinhança, Pai, onde há almas, vidas que estão perecendo pelo inferno, Pai, estão cativas na escuridão, nas trevas. Mas nós oramos pela fé que há no Teu nome. Estamos aqui reunidos como membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, declarando que nós somos do Senhor, que nenhuma condenação há para quem está no Senhor, que nenhuma enfermidade pode em nossas vidas, pois o Espírito Santo habita em nós e o Espírito Santo vivifica as nossas vidas. Glória seja dada, pois, ao Teu nome, para sempre e eternamente. E nós Te agradecemos, na certeza de que o Senhor nos ouve e na certeza de que o Senhor nos responde. Glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os coloquei de pé, meus irmãos, estendo as mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja convosco para sempre. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Então nos despedimos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.